Caros irmãos, companheiros da jornada terrestre, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje é o dia que a nossa casa faz o estudo sequenciado da obra de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, intitulada Pão Nosso. O capítulo para estudo, para reflexão desta noite é o capítulo 42, cujo título é Sempre Vivos. Nesse capítulo, Emmanuel escolhe um trecho do Evangelho de Marcos, aonde, na altura do capítulo 12 deste Evangelho, Jesus ele é abordado por um grupo de saduceus, e como nós sabemos, os saduceus eles tinham algumas diferenças teológicas com relação aos fariseus e a outros agrupamentos, principalmente por não acreditarem na ressurreição. Então era um dos pontos que diferenciava os saduceus dos fariseus, por exemplo. E aí então eles questionam Jesus como ficaria o caso de uma mulher que casou com um de 7 irmãos. E esse irmão veio a falecer, ela casou com o segundo, com o terceiro, enfim. Casou com os 7 irmãos, né? Assim, uma história de família extremamente trágica, né? Porque você imagina 7 irmãos, os 7 morrerem, né? Talvez está aí a origem, né, daquele mito da viúva negra, né, que assassinava os maridos, e no final ela morre também. E aí eles questionam, quando houver a ressurreição, quem seria o esposo dessa mulher? Então aí obviamente tem uma pergunta que é capciosa, porque como eles não acreditavam na ressurreição, eles queriam de algum modo colocar Jesus numa situação teológica difícil, né? Ainda que extremamente hipotética. E Jesus, como sempre, sai com uma outra resposta totalmente diferente daquilo que eles estavam imaginando. Então, na altura aí, voltando um pouquinho antes do versículo escolhido por Emmanuel, na altura do versículo 24, Jesus diz o seguinte: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Então, esse último versículo foi o versículo que Emmanuel escolheu. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Né? Eles estavam querendo dar uma feição totalmente humana ao questionamento, e Jesus colocou cada um de nós como espíritos imortais. Na época que Jesus falou isso, eles não tinham ainda o refinamento intelectual para compreender a reencarnação. A crença que eles tinham era que alguém que viveu poderia voltar a viver novamente. Mas eles não sabiam muito bem como que esse processo se dava. Tanto que nós temos em João, capítulo 3, aquela célebre passagem de Nicodemos, né, que pergunta se um homem poderia voltar para dentro do ventre da sua mãe para então nascer de novo. Mas eles sabiam que isso acontecia. Os saduceus não. Eles achavam que uma vez que a pessoa morria, ela não poderia tornar a viver. Então Jesus coloca sobre outra prática, sobre outra perspectiva. A de perspectiva que Deus, ele não é um Deus de mortos, porque na verdade a morte não existe. É isso que Jesus está explicando. Quando ele cita, por exemplo, a passagem do Antigo Testamento, aonde Deus aparece para a sarça ardente diante de Moisés e diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é um Deus vivo para os vivos. Então, o que seria a morte, senão a continuação da vida? Ou seja, a vida depois da vida. E é esse ponto, o ponto principal, que mesmo hoje, passados 2000 anos praticamente,
nós temos muita dificuldade de compreender. No nosso dia a dia, é como se Deus fosse o Deus de algo abstrato. Como se o seu poder, o seu propósito, o seu amor não fosse algo vivo, concreto, palpável, algo real, que de fato influi na nossa vida. Lembramos de Deus, naturalmente, nos momentos de aflição, de desespero, de dor, porque parece que neste momento estamos nos defrontando com essa coisa abstrata que seria a morte. E aí meio que associamos isso com Deus e rogamos a Ele um amparo. Mas na verdade esquecemos que Deus é o Deus dos vivos. Estejam esses vivos envergando temporariamente um corpo de carne, como esse que portamos agora, ou apenas em espírito. Não faz diferença. E se Ele é o mesmo Deus, independente de que plano da vida nós nos encontremos, as suas lições, o seu propósito, vale para nós em todos os momentos da nossa existência, como encarnados ou como desencarnados. Não há nenhum fenômeno especial, nada mágico no processo de desencarnar. Continuamos sendo exatamente a pessoa que nós somos. Nem mais sábios, nem mais conscientes, nem mais capazes de perceber o que em vida não percebemos. É simplesmente a perda de um indumentário, de uma vestimenta física. Nada mais. A vida, ela segue sem interrupções, sem saltos. Não há solução de continuidade. Ela simplesmente segue o seu curso. E o que isso tem a ver com nós? Por que Emmanuel escolheu essa passagem? O que ele quer dizer para nós? Eu não vou ler, naturalmente, toda a lição, para não ficar muito monótono, mas ele nos coloca que nós temos que entender que se a morte é a continuação da vida, os propósitos que nós deveríamos ter na vida não deveriam ser diferentes daqueles que nós temos no mundo espiritual. Como assim? Talvez uma das poucas diferenças que podemos perceber imediatamente ao transpormos o portal da vida material, ou seja, ao deixarmos essa existência, é percebermos que a vida continua. Fenômeno, inclusive, que para muitos espíritos leva algum tempo para acontecer. Os grupos mediúnicos frequentemente têm relatos de espíritos que se encontram em situação de confusão mental porque não conseguem compreender que já morreram. Porque na cabeça deles, espírito é como Luft, fantasminha. Aquela luz diáfana, aquele lençol flutuante, aquela coisa imaterial. E quando eles olham para si como espíritos, se sentem tão vivos quanto se sentiam ao estar encarnados. Possuem uma expressão física, uma expressão corporal, sensações, enfim, basicamente tudo o que sentiam quando estavam vivos. E ficam confusos por isso. Parte do processo, então, de doutrinamento é, aos poucos, fazê-los perceber que se encontram agora em uma nova situação. E essa questão, uma vez vencida, começa a trazer para aquele espírito um conjunto de deduções, de conclusões daquilo que foi a sua vida. Ele começa a perceber, portanto, que a existência material que ele teve foi em grande parte desperdiçada em busca de prazeres vãos, em busca de conquistas efêmeras. Ele fica com a sensação de que tudo que ele juntou na última existência foi areia e espuma. Nada. Ao perceber que fama, status, destaque social,
riquezas, prazeres, os mais diversos, nada daquilo contribuiu para ele, porque tudo ficou para trás junto com o seu instrumento de expressão da vida física. E aí, tardiamente, ele começa a compreender que os tesouros que realmente importavam, ele não buscou, ele deixou para trás. E aí bate o remorso, bate o arrependimento e a sensação de ter fracassado novamente. E então, ao longo de um período impossível de determinar com precisão, porque esse período varia de acordo com a necessidade espiritual de cada um, ele se conscientiza da necessidade de voltar e dos objetivos que ele precisa perseguir para ter essa paz na sua consciência, para ser feliz. Então ele faz planos para a sua próxima existência. Irei casar com aquela pessoa que na existência passada eu traí a sua confiança. Irei aceitar dentro do meu lar 2 espíritos que pela minha influência nociva se desencaminharam na última existência passada. E assim nesse ninho irei com meu amor, com meu desvelo, com a minha dedicação, reconstruindo nessas pessoas aquilo que eu mesmo ajudei a destruir. E aí, cheio de esperança e desses desejos, nós mergulhamos novamente na carne. E o que acontece? A nossa memória espiritual fica temporariamente submergida no porão da nossa inconsciência e voltamos a nos deixar levar pelos instintos e pelas paixões da vida terrestre. Encontramos aquela companheira que planejamos, recebemos os 2 filhos que gostaríamos de ter como rebentos, mas em pouco tempo começo a me aborrecer com aquela vida de casado, que diferente do que aparece nos filmes da Disney, não é nenhum conto de fadas onde todos viveram felizes para sempre. E começo a me desencantar quando percebo que não tenho a família da Margarina Doriana. O café da manhã não é risonho, lindo e sereno. A esposa talvez acorde mal-humorada por uma noite de insônia que ela esteve, devido a preocupações no trabalho que ela tem que se dedicar, acumulando a dupla jornada como mãe também. Ele, por outro lado, tem os seus próprios desafios naturais da vida. Os seus filhinhos não são 2 anjinhos que vieram do paraíso, até porque foram espíritos que ele mesmo, em outra existência, ajudou a desencaminhar pela rebeldia, aliás, para a rebeldia, para o vício, para o orgulho, e agora eles são algo que não poderia ser diferente. Filhos difíceis, malcriados, agressivos, questionadores. E então bate aquele desencanto e ele começa a buscar aventuras fora do lar. Aquele gosto pelas emoções fáceis volta com força a impulsionar os seus interesses e as suas ações. Nem precisamos seguir muito com essa história para saber que o resultado final dessa encarnação será outro fracasso, outra derrota. Então, essa história acontece conosco. E é impressionante como repetimos, existência após existência, os mesmos enganos. Tomamos os mesmos atalhos que, em vez de levar no caminho que deveríamos seguir, nos levam para poços, despenhadeiros e vales de espinhos. Então estejamos atentos. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Não importa em que plano esses vivos existam. Portanto, o Evangelho de Jesus não é algo bonito para admirarmos como preceitos éticos de elevada envergadura, ou para desfilarmos quando estamos na nossa casa religiosa, seja ela um centro espírita,
um templo protestante ou uma igreja católica. Mas são, na verdade, princípios que deveriam nortear a nossa vida. Porque a vida não é simplesmente, como diz um texto belíssimo que eu achei, a vida que pulsa em nós não vem das batidas do coração ou das atividades do cérebro material. A vida que pulsa em nós vem do pensamento e da vontade, do sentir e do sonhar. A vida segue-nos aonde quer que estejamos. O mais próximo que chegamos da morte verdadeira é aquela situação, aquele momento da nossa existência que, como Emmanuel coloca, a nossa consciência se denigre nos caminhos do mal. Aí sim, estamos próximos do que seria a ideia da morte, porque nos afundamos em sofrimentos e desperdiçamos oportunidades valiosas. A chave, portanto, para que possamos viver a vida que nos liberta, a vida que nos transforma e nos eleva, está contida naquela célebre frase inscrita no templo de Delfos, na antiga Grécia: conhece a ti mesmo. O princípio da nossa transformação interior está através dessa simples, singela e profunda frase. É um tema que, para mim, é muito caro e por isso eu sempre recorro a ele em muitas palestras, porque é um desafio que eu vejo muita dificuldade em vencer em mim mesmo e nos irmãos com quem eu travo contato. É algo engraçado, mas nós somos profundos desconhecidos de nós mesmos. Nós olhamos no espelho e vemos a nossa aparência, mas não vemos a nossa essência. Quem de nós saberia dizer com grande facilidade, sem titubear, quais são os nossos limites? Até onde eu consigo ir? O quanto eu consigo suportar de indiferença? O quanto uma maledicência me afeta? O quanto uma ingratidão toca o meu ser? Até onde eu posso ir? Eu consigo estar no meio de uma reunião familiar com pessoas que eu não suporto e receber uma provocação sem revidar? O meu limite já me permite chegar a isso? Quais são os meus desejos? O que realmente me move? O que eu quero para a minha existência? Será que eu quero o que me dizem que eu devo querer? Será que eu devo postar uma foto no Instagram ou no Facebook com aquele aplicativo que me envelhece porque está todo mundo postando e eu não posso ficar fora desse momento? Antes eram bebês, né? Agora velhos. O que realmente vale para mim? O que faz o meu coração bater, ou melhor, o que faz a minha mente sonhar? Quais são meus valores? Reais. Não aqueles valores que eu quero dizer para mim mesmo tentando me enganar, mas o que eu realmente valorizo dentro de mim. Então, essas perguntas vão nos ajudando a nos conhecer. Porque o pior inimigo, o mais cruel, o mais sorrateiro, é aquele que eu desconheço. Na arte da guerra, um dos pontos principais é conhecer o inimigo com grande antecedência, para saber o que esperar dele quando eu tiver que combatê-lo em campo. Pois bem, o meu maior inimigo não é o meu sogro que me despreza, não é o meu chefe que me persegue, não é o meu cônjuge que não me compreende. O pior inimigo, o que realmente me derrota, sou eu mesmo. E esse é um inimigo que eu desconheço. Não sei até que ponto ele pode ir antes que ele exploda em cólera. Não sei quantas decepções ele consegue suportar
antes de mergulhar no vale da depressão. Não sei até que ponto as tentações da vida terrestre falarão antes que ele sucumba e traia os seus próprios valores. Eu não conheço. Então, essa consciência que eu tenho de mim, ela precisa ser desenvolvida, caso eu queira realmente realizar esse processo de autotransformação, a tal reforma íntima que ouvimos tanto falar. Mas como eu vou reformar uma casa que eu nunca entrei, que eu não conheço o seu interior, que eu não sei quais são os pontos que precisam de reparo, não conheço a sua parte hidráulica, como estão as instalações elétricas, o estado do concreto das paredes, não conheço nada. Como irei reformar essa casa? Como irei reformar a mim mesmo? E dói esse processo de autoconhecimento. Dói porque eu sou obrigado a enfrentar o meu orgulho, a minha vaidade e o meu egoísmo. Porque nós queremos pintar para nós mesmos uma imagem de si que não condiz com a realidade. Estamos longe de ser aquilo que imaginamos que somos. E isso não é nenhum demérito pessoal. A proposta do autoconhecimento não é depreciar a si mesmo. Na verdade, é um propósito de autoaceitação. De eu reconhecer em mim mesmo uma pessoa em processo transitório de evolução. Tem uma música bem interessante do Lenine, que ele compôs em parceria com Carlos Reno, chamado Vivo, onde ele começa a música dizendo o seguinte: precário, provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz e passageiro, eis aqui um vivo, eis aqui um vivo, impuro, imperfeito, impermanente, incerto, incompleto, inconstante, instável, variável, defectível, eis aqui um vivo, eis aqui. Somos nós. Mas um ponto importante observar nessa letra. Nós estamos nesta condição. Nós não somos essa condição. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, portanto, passíveis de todos esses estados transitórios, mas nós somos perfectíveis. Estamos destinados, pela lei de progresso, a nos tornarmos espíritos perfeitos. Entenda-se, perfeição dentro dos limites do reino humano, jamais a perfeição divina. E quando nós buscamos um exemplo do que seria um espírito perfeito, o Livro dos Espíritos nos recomenda como modelo Jesus. Como precisamos sempre de modelos para nos inspirarmos, nos inspiremos em Jesus. Ele é o maior exemplo de um espírito perfeito que já esteve encarnado nesse nosso planeta. Por isso, o seu evangelho é tão importante. Não são apenas um conjunto de conceitos filosóficos, teológicos ou de moral polida. São princípios de vida. E diferente de outros grandes sábios que também deixaram importantes contribuições na história da humanidade, Jesus tem uma característica que o difere fundamentalmente dos demais. Ele viveu na própria carne cada um dos princípios que ensinou. Falar de pureza é muito fácil. Ser puro no meio da imundície moral humana, isso são raríssimos espíritos que conseguem. E Jesus deu testemunho vivo em toda a sua existência de que ele realmente
era aquilo que ele ensinava. E se pudermos resumir todo esse ensino em uma única palavra, ela será sem dúvida a palavra amor. Não no sentido humano que nós conhecemos, posto que é uma palavra que é usada para tantos significados, que é difícil até realmente compreender o que é amor. Nós temos amor ao esporte, amor ao dinheiro, amor ao filho, que é diferente do amor ao cônjuge, que é diferente do amor sensual. E eu tenho o amor a Deus, o amor à humanidade. Então são conceitos que nós precisamos parar para reavaliar dentro de nós o que eles significam, para entendermos o que precisamos atacar dentro de nós. Para dar um exemplo simples, tem pessoas que, como eu, gostam de falar muito alto quando se animam com o rumo da conversa. E aí quando alguém diz, nossa, Paulo, mas você está falando muito alto. Eu digo, é meu sangue italiano. Como diz Leandro Carnal, só existem 4 tipos de sangue. A, B, AB e O. Não existe sangue italiano. Então isso é um exemplo simples de desculpas que utilizamos para maus comportamentos que insistimos em manter. Nós somos um conjunto de hábitos. E qualquer hábito pode ser modificado com o emprego disciplinado e constante da vontade. Eu sou uma pessoa que explode quando contrariado, eu posso modificar isso. Eu tenho enorme dificuldade em perdoar uma ofensa, eu posso modificar isso. Sou extremamente apegado a pessoas ou a coisas, eu posso modificar isso. Leandro Carnal, ele tem uma visão agnóstica da vida. Portanto, ele contesta conceitos como karma e etc. Mas ele tem uma frase que é interessante, porque nós espíritas e espiritualistas, muitas vezes nos acomodamos numa situação desafiante, dizendo que aquilo é o meu karma. Eu tenho um cônjuge com quem eu não consigo me dar bem. É meu karma. Eu tenho que suportá-lo até o fim da existência e pronto. Tô quite. Suportei aquele esposo intragável durante 30 anos. Tão ruim ele que Deus levou antes de me levar. Tô quite. Não, você não está quite. Você não aprendeu a perdoar. Não aprendeu a aceitá-lo. Não aprendeu a amá-lo. Vai ter que encontrá-lo novamente, provavelmente. Então, ele tem a frase que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: a vida que eu levo é a vida escrita por mim. Com isso, eu retiro a ilusão do vitimismo. Ah, mas foi meu karma casar com ele. Não existe, a não ser em certos casos de provas físicas muito específicas, não existe fatalismo. Nós temos livre-arbítrio. Eu escolhi casar com aquela pessoa. A relação com ela está difícil, eu tenho escolhas quanto a isso. Então eu tenho que me tornar protagonista da minha vida, não só nos momentos de sucesso, mas nos momentos de fracasso também. Reconhecer que escolhas que eu fiz que levaram às consequências que agora me machucam. Para, reavaliando essas escolhas, não selecioná-las novamente quando uma oportunidade semelhante ocorrer. Tem pessoas, por exemplo, que dizem que tem um dedo podre para relacionamentos. Uma mulher, por exemplo, pode dizer que todo homem que ela escolha é um cafajeste que acaba traindo a sua confiança. Coitada, que karma difícil, né? Ela é uma pessoa que, tão bem intencionada, ela quer encontrar um homem sério, com quem ela construa uma família e viva até a sua velhice, mas Deus é tão sádico que só coloca canalhas na vida dela. E ela, tadinha, não tem opção a não ser tentar encontrar alguém menos canalha. Será? Ou será que aquilo que ela busca
aquilo que a encanta são justamente as características de um cafajeste. Porque vejam, cafajeste, e as mulheres me corrijam se eu estiver errado, ele tem um quê de desafiador? É aquele cara que mulher nenhuma consegue conquistar, mas comigo vai ser diferente. É porque ele nunca namorou comigo. Eu vou saber cativá-lo pela comida, eu vou saber cativá-lo pelos carinhos, pela dedicação, pelo sexo, enfim, mas comigo vai ser diferente. É meio que um desafio interno. E como o cafajeste utiliza aquela clássica estratégia de manipulação, de dar atenção e ignora, elogia, deprecia, você fica sempre insegura, parece que você está numa montanha russa. Hoje vocês têm uma noite maravilhosa. Depois ele passa 3 dias sem nem ver as suas mensagens no WhatsApp. E do nada, magicamente, aparece domingo lhe chamando para um jantar romântico. É emocionante, né? No fundo, a gente fica instigado, né? O que houve? O que aconteceu? Né? E a gente imagina que isso é amor. Afinal, é o que os filmes nos contam. E esquecemos que amor é paz, é aconchego, é se sentir bem ao lado de alguém especial, que nós não precisamos impressionar. Simplesmente somos nós mesmos e está tudo bem. Não tem emoções, não tem montanha-russa, mas tem plenitude. Percebe que, portanto, esta mulher, ela não se conhece, ela acha que ela quer um amor, mas na verdade o que a move são as emoções. É aquela sensação de aventura, de conquista, do incerto. E aí, ela teria que decidir. Ou é isso mesmo que ela quer e continua indo atrás, mas já sabendo qual vai ser o resultado final desse passeio, ou ela então passa a ressignificar os seus desejos e os seus objetivos. E para isso se aplicam a todas as outras características que trazemos em nós. Porém, voltamos a afirmar, se eu não conhecer essa característica, serei refém dela e repetirei os mesmos erros. Serei o dedo podre na vida amorosa, na vida familiar, na vida profissional, na vida social e na vida pessoal. Para curarmos o dedo podre, precisamos conhecer a nós mesmos e termos a coragem de empreender essa jornada de autotransformação. Como dizia Paulo, permitir que o homem velho morra para que um novo homem, reformulado, possa nascer aos poucos dentro de nós. Não é uma tarefa simples. Vejam, somos espíritos multimilenares. Somos, na verdade, herdeiros de nós mesmos. Cada qualidade que eu trago, eu conquistei. Cada defeito que me faz sofrer, eu cultivei. Então, ao analisarmos a nossa situação atual com clareza e com honestidade, veremos que somos o resultado de um longo caminhar de erros e más escolhas. Então temos que ter a humildade de aceitar pacientemente que esse processo de transformação não será mágico. E essa consciência é importante porque sofreremos derrotas quando tentarmos mudar quem nós somos. O importante é, como já dizia Confúcio, o importante não é cair, o importante não é cair, mas levantar-se sempre. Iremos cair inúmeras vezes. Iremos participar daquele jantar de família com sogro, sogra, nora, o que for que nós não suportamos. E vamos para lá pensando, eu não vou estourar, eu não vou perder a paciência, eu vou ter a classe de um espírito evoluído, eu vou conseguir. Aí a pessoa vem, joga aquele comentáriozinho malicioso, sim, tudo bem. A pessoa faz uma crítica àquele seu trabalho, que você não ganha tanto quanto o fulaninho, estou trabalhando para ter uma promoção.
Mas aí ela comenta da sua calvície que está começando a aparecer. Ah, não. Vaidade eu não aguento. Não. Falou mal da minha aparência, aí eu explodo terrivelmente, e xingo, e chamo ela de gorda, enfim. Faço aquele barraco familiar e volto para casa em depressão espírita. Eu não consegui. Tudo bem. Não foi a primeira vez que você estourou. Nessa vida, e imagine as outras. Você não vai conseguir transformar isso em um impulso só. É um processo de lutas, aonde haverão derrotas, mas gradativamente ocorrerão vitórias, com frequência cada vez maior. Então, é aquela estratégia de você abandonar um vício. Baby steps, pequenos passos. Ou como diriam os alcoólicos anônimos, só por hoje. Só por hoje não vou me irritar. Só por hoje não vou alimentar os pensamentos de mágoa que tiram a minha paz. Só por hoje não vou no shopping comprar tudo que eu encontrar de interessante pela frente. Loja de sapatos, bolsas. Só por hoje. Amanhã eu vou no shopping e compro tudo. Aí amanhã a gente repete a mesma fórmula. Aqui e acolá a gente vai na loja de sapato, vai comprar 5 pares. Ok, foi uma fraqueza, mas eu estarei mais atento para que essa fraqueza não volte a me pegar novamente. Muito provavelmente, ainda que estejamos com essa consciência, ao término da nossa jornada, ficarão inúmeras pendências na nossa jornada evolutiva. Mas, talvez pela primeira vez na nossa história como espíritos, sairemos daqui com um número muito maior de conquistas do que já realizamos em todas as nossas existências anteriores. Essa é a proposta da doutrina espírita. Não é a santificação com a pílula no copo d'água, mas é um processo de autotransformação, é uma jornada diária, um passo de cada vez, um degrau que eu subo. E ao longo dessa existência, terei feito um largo progresso na minha evolução espiritual. Sempre atento e vigiando, conhecendo a mim mesmo e buscando corrigir as minhas imperfeições e utilizando da minha inteligência e da minha compreensão para fazer escolhas cada vez mais acertadas. Como coloca Emmanuel, somos filhos de Deus, criados pela onipotência de um Pai de amor e bondade. Somos herdeiros do mais extraordinário legado, a imortalidade. Que saibamos, a partir de hoje, fazer o melhor uso dessa imortalidade, construindo para nós os tesouros que a traça não come e o ladrão não alcança. O patrimônio espiritual do nosso espírito, que nos levará à plenitude e à felicidade verdadeiras. A escolha é nossa. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Que tal mudar o estilo literário? Vamos deixar os livros de terror, de drama, para escrever um romance com final feliz. Cabe a nós. O nosso livre-arbítrio está como ferramenta de trabalho. A nossa inteligência como um mestre que deveremos colocar neste trabalho. E a doutrina espírita como um manual de vida, de princípios, que se buscarmos seguir cada vez melhor, encontraremos o rumo certo que tanto ansiamos alcançar. Esse é o desafio que aceitamos ao reencarnar. E para conquistá-lo, tudo depende da nossa vontade, do nosso esforço e do nosso empenho em tornarmos homens e mulheres, a cada dia, um pouco melhores, um pouco mais próximos do Cristo. Então, pedimos ao nosso Mestre que alcance os nossos corações com seu amor, para que nos inspire a persistência que nunca tivemos e que Deus fortaleça a nossa vontade e a nossa fé, para que não venhamos, diante das vicissitudes, desistir e recapitular. Que Deus nos conduza
nos ampare e nos acompanhe, hoje e para todo sempre. Que assim seja.